Executado em 1989 aos 42 anos de idade na prisão estadual da Flórida, daquele momento em diante, um dos assassinos em séries mais infames da história se tornaria também o detentor do título de serial killer com o maior número de filmes, livros, séries e documentários a seu respeito. Meu nome é Carolina e sejam bem-vindos ao canal Pelas Páginas da História. Hoje nós vamos contar a história do Ted Bundy e eu vou indicar para vocês alguns desses documentários que trazem perspectivas diferentes sobre esse serial killer que se tornou um galã nos tribunais e um fenômeno que ainda desperta fascínio em quem estuda seus crimes. Porque o Ted Bundy ele foi na contramão de tudo que se esperava de um serial killer. Ele teve uma infância feliz, ele não sofria agressões, ele se tornou um homem bonito, divertido, inteligente, se formou em psicologia, trabalhou ao lado, inclusive, de figuras políticas importantes da época. Ainda assim, ele se tornou o infame assassino que espancava, abusava e decapitava suas vítimas, fazendo com que as cidades vivessem em uma atmosfera de terror desde que ele começou a atuar. Mas antes de começarmos, deixa um like logo agora no início do vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante para você, assim ele recomenda para mais pessoas. Agora, bora pro vídeo. O Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi criado durante a sua primeira infância pelos seus avós, que ele acreditava serem seus pais. O Ted tinha uma irmã mais velha, e ainda criança ele descobre que essa irmã, na verdade, era sua mãe. Ela teve o Ted muito jovem, a partir de um breve relacionamento, e pretendia deixar o menino para adoção, mas seus pais fizeram ela trazer o bebê de volta para casa e passaram a criá-lo como se fosse filho deles também. Mas quando ele ainda era criança, a sua mãe se casa com um homem chamado Johnny Bundy, que leva o Ted para morar com eles. E esse padrasto adota o Ted formalmente e ele passa a usar o sobrenome Bundy a partir de então. Demorou um pouco para o Ted entender e assimilar essa situação em relação à sua irmã ser, na verdade, a sua mãe, mas tirando esse episódio, não há nada na infância do Ted que possa ser visto como um grande trauma. A infância do Ted Bundy, de acordo com palavras dele mesmo, foi regular. Ele não apanhou, ele não foi abusado, ele não foi maltratado. Não houve nada que apontasse sequer a remota possibilidade de que um dia ele ia se tornar o monstro que nós conhecemos. Portanto, o Ted Bundy, ele teve uma infância normal, assim como na sua adolescência. Ele era um estudante regular. Ele não era um aluno excepcional, mas também não deixava a desejar nos estudos. E logo que ele se forma no colégio, em 1966, ele entra na Universidade de Washington para estudar psicologia. Quando ele começa na faculdade de psicologia, ele conhece sua primeira namorada, a quem muitos vão atribuir a obsessão, né, do Ted Bundy por moças altas, de cabelo liso e repartido ao meio. Sua namorada se chamava Diane. A Diane ela era uma moça de classe alta, que vinha de uma família muito rica, e o que encantou o Ted mais ainda, né? Porque ele era muito ambicioso e ele gostava muito de conviver com a vida confortável que ela e a família dela tinham. E em meio a esse relacionamento, o Ted decide abrir o seu caminho na política. O Ted era republicano e nesse momento ele começa a trabalhar em um comitê de Seattle, apoiando a campanha do Richard Nixon para presidente e também do Dan Evans para governador de Washington. Apesar do Ted ele ter crescido como uma criança, um adolescente muito tímido, algo nele, na vida adulta, despertou para se tornar uma pessoa de maior destaque. E ele passa a se envolver cada vez mais em atividades que colocam ele como centro das atenções. Se vocês procurarem aqui no YouTube vídeos do Ted Bundy, é possível ver que ele tinha muita desenvoltura. Ele gostava da persona que ele adotava em público, ele gostava de ser o centro das atenções mesmo. Na minha opinião, eu acho que se o Ted não tivesse se tornado um criminoso, ele poderia ter trilhado um caminho na política ou ter sido um advogado de sucesso, porque ele era muito inteligente, ele sabia se comunicar muito bem. E a partir desse seu início na política também, o Ted ele foi fazendo contatos com pessoas muito influentes, que cativavam ele justamente por serem do universo que ele estava tentando se inserir. E em meio a essas novas amizades, o Ted ele acaba sendo influenciado a estudar direito. Mas nessa época, o relacionamento dele com a Diane já não ia muito bem. E tinha um abismo social muito grande entre os dois. A namorada dele, ela vinha de uma família conservadora e muito rica. O Ted, apesar de ter tido uma boa criação, ele vinha de uma realidade financeira bem mais humilde. E isso acabou pesando muito para a Diane e a sua família também. Um tempo depois de terminar com a Diane, ele começa a namorar uma moça chamada Liz, que ele vai conhecer em um bar. Em uma das entrevistas do Ted, depois que ele está preso, ele diz que ele foi muito apaixonado pela Liz, e tanto pela sua beleza, né, quanto personalidade, e que ela foi a pessoa que mais marcou a sua vida. Porque a Liz era uma moça muito mais fácil de lidar do que a Diane, então o relacionamento deles acabou fluindo melhor. Ela vinha também de uma família conservadora, que inclusive seguia a religião Mormon, que é uma religião bem fechada entre os membros, mas a Liz deixava ele muito mais à vontade.
E ela tinha uma filhinha pequena chamada Molly, e o Ted, apesar de não querer se casar, ele começa a fazer parte da vida da Molly como uma figura paterna. As coisas pareciam ir muito bem para essa pequena família que eles formaram. A convivência deles parecia ser muito boa, ele tratava a Liz e a filha muito bem. Vocês conseguem ver nas fotos deles que parecia realmente uma família muito feliz. Até que em 1974, em fevereiro de 1974, o Ted começa a matar. Aí o seu relacionamento com a Liz também começa a ruir nessa época. O perfil das vítimas do Ted eram moças jovens e com uma característica marcante que lembrava sua primeira namorada, que por sinal também lembrava a Liz. Acho que era o tipo de mulher mesmo que por quem ele se interessava, ele só não precisava ter matado, né? Mas enfim. Todas elas eram brancas, magras e tinham cabelo liso e dividido ao meio. Futuramente, alguns psiquiatras avaliariam que isso poderia ser uma forma de vingança contra a primeira namorada, porque o relacionamento deles terminou e não foi o que o Ted queria. E ele se sentiu largado. Mas o próprio Ted Bundy nunca afirmou nada a respeito, ele já foi questionado e ele nunca confirmou nada a respeito disso. Inclusive disse que ficou chateado, né, com o término do relacionamento, mas que não tinha sido isso que tinha motivado. Ele começa atacando em um campus universitário e a sua primeira vítima conhecida foi a Linda Ann Healy, de 21 anos. Ele invadiu o quarto da Linda e a deixou inconsciente e a levou dali. Na manhã seguinte, uma das amigas com quem ela dividia a casa acordou com o despertador da Linda tocando e ela foi desligar, achando que a amiga tinha ido trabalhar e esquecido o despertador. Em poucos minutos, o telefone toca e era um funcionário da rádio local onde a Linda trabalhava. Ele ligou para perguntar por que a Linda não tinha ido trabalhar aquele dia. E a amiga acha estranho, porque não era comum da Linda fazer esse tipo de coisa. Ela era muito responsável com o trabalho. Inclusive, nesse mesmo dia, a Linda vai perder um outro compromisso, que seria um almoço com seus pais. E eles também vão ligar para casa e essa mesma amiga atende explica que a Linda tinha sumido. E aí eles acham muito estranho, porque ela não teria esse comportamento, e eles acionam a polícia. Já em março de 1974, a dona Gail Manson, de 19 anos, se tornaria a segunda vítima do Ted Bundy, novamente sem deixar rastros, assim como a primeira vítima. Já a sua terceira vítima foi a Susan Elaine Rancourt, de 18 anos. Ela desapareceu em abril de 1974. A Susan, gente, parece ter sido a vítima que mais abalou o Ted. Tem um documentário na Amazon chamado Ted Bundy Apaixonada por um Assassino. E ele conta a perspectiva da sua companheira Liz. Nesse documentário, a mãe da Susan Rancor, ela também aparece. E ela conta que a Susan foi o único crime que ele admitiu ter cometido, mas que ele se negou sempre a dar detalhes. Quando a polícia perguntava sobre a Susan, o Ted parecia muito incomodado e irritado, e ele só respondia: eu não posso falar dela, eu não quero falar dela. Curiosamente também, quando ele ataca a Susan, foi a primeira vez que a polícia conseguiu informações sobre ele, porque tinham alguns estudantes ao redor ali da área onde ele ataca, e eles conseguem perceber que tinha um homem mais velho andando ali pela região, e eles não identificam esse homem, nem como professor, nem como funcionário, e eles relatam para a polícia que esse homem parecia ter um dos braços quebrados, porque ele estava usando uma tipóia e ele estava com muita dificuldade de carregar os livros. Já a quarta vítima do Ted Bundy foi a Roberta Kathleen Parks, de 22 anos. Ela desapareceu em maio de 1974, quando saiu do seu dormitório para encontrar uns amigos. Em junho de 1974, ele vai fazer duas vítimas, a Brenda Carol Ball, de 22 anos, e a Jordan Hawkins, de 18 anos. Nesses dois desaparecimentos, a polícia também vai receber informações de testemunhas que viram um homem andando de muletas próximo à área onde essas jovens desapareceram. E também dizem que ele estava próximo a um Fusca marrom. Mas no momento, a polícia não conseguiu relacionar essa informação com a terceira vítima, que na época as testemunhas relataram terem visto um homem com tipóia no braço. Só que esse era o mesmo modus operandi que o Ted usava. Ele abordava as vítimas sempre se fazendo de necessitado, seja com um braço ou com uma perna quebrada, e pedia ajuda para levar alguns objetos para o carro. E adivinha qual era o seu carro? Um Fusca marrom, o mesmo que tinha sido visto pelos estudantes. E quando as moças que iam ajudá-lo se inclinavam para colocar esses objetos no porta-mala, ele batia na cabeça delas rapidamente e saía com elas dali do local. Em julho de 1974, ele vai fazer mais duas vítimas em um parque, onde as pessoas estavam nadando em um lago. Era um dia muito quente, então o parque estava muito cheio. Lá ele vai abordar duas moças, a Janice Ann Ott, de 23 anos, e a Denise Naslo, de 18 anos. E algumas mulheres disseram para a polícia que antes de verem ele abordar a Janice, elas viram ele dirigindo ao redor do parque um Fusca. E elas definiram como marrom ou um amarelo queimado, e parecia que ele estava com um dos braços imobilizados.
A partir desses relatos, a polícia começou a ligar os pontos, já que novamente as testemunhas relatam terem visto um homem com uma tipóia e um Fusca na cena do desaparecimento. O mais importante no relato dessas testemunhas que estavam próximas é que algumas ouviram ele abordar a Jenny Scott e ouviram quando a Jenny se disse: "Oi, eu sou a Jen", e ele respondeu: "Oi, eu sou o Ted". A partir de então, a polícia tinha uma característica básica, que era a sua apresentação, sempre de certa forma indefesa, com um braço ou perna imobilizado, e possivelmente ele dirigia um Fusca e se apresentava com o nome Ted. Nesse momento, a polícia consegue também fazer um retrato falado dele, que começa a ser veiculado na mídia. O retrato saía no jornal todos os dias e também na televisão praticamente em todos os programas. Esse cerco inicial que a polícia fecha começa a dificultar a atividade do TED nessa área, então ele passa a atacar em outro local. Gente, nessa época, a polícia ela não era bem articulada entre as cidades, então os crimes que iam sendo cometidos em uma área eram difíceis de ser correlacionados com outra região. Assim, muitos criminosos, inclusive o Ted, iam ganhando tempo fazendo vítimas em outros estados. Ele começou atuando em Washington e Oregon, e quando a polícia começa a divulgar o seu retrato falado, ele sai de lá e começa a fazer vítimas em Utah e Idaho. Mesmo assim, a polícia estava trabalhando de forma ativa para tentar encontrar alguém cujo nome ou apelido fosse Ted e dirigisse um Fusca marrom. Aí a polícia levanta a informação de que haviam 42 mil Fuscas em Washington naquela época e partiu primeiro eliminando por cores, já que em três desaparecimentos as testemunhas afirmam que o carro era marrom ou um amarelo queimado. Agora que passaram uma peneira inicial nas cores, eles começaram a eliminar os proprietários que se chamavam Ted ou que tinham um nome, como por exemplo Theodore, que poderia justificar Ted como apelido. Com esses dois filtros, a polícia já reduziu os suspeitos de 42 mil para 100, o que facilitaria bastante. Só que nesse meio tempo, eles recebem uma ligação de uma mulher chamada Elizabeth, desconfiando do seu companheiro chamado Ted Bundy. Essa ligação ela veio da Liz, lembra daquela segunda namorada com quem ele vai morar junto? Inclusive passa a exercer um papel de figura paterna para a filha dela, a Molly. Então, eles ainda estão juntos, mas ela começa a desconfiar do comportamento dele, porque ela acha muita coincidência. O retrato falado parece com o namorado dela, o bandido que eles estão procurando se apresenta como Ted para as vítimas, e a polícia procura um Ted que dirige um Fusca da mesma cor que o namorado dela tinha. Então, gente, é muita coincidência, né? E durante esse período de atividade do Ted Bundy, ele continuou namorando com a Liz, só que essa vida de fachada deles era só quando ele estava em Seattle. E aí que tá o pulo do gato. Ele conseguia ficar longos períodos longe da Liz, né? Ele conseguia ficar longos períodos sozinho. Ele conhece a Liz quando ele estava na Universidade de Washington, porque a Liz começa a trabalhar nessa universidade. Mas não demora muito tempo e ele resolve mudar para uma universidade em outro estado. A razão dessa mudança é porque a polícia começa a fechar o cerco contra ele ali. Eles começam a divulgar o seu retrato falado e isso começa a inviabilizar suas abordagens na região. Ele muda para a Universidade de Utah e ele tem condições perfeitas para agir, porque a Liz e a filha moram em Seattle. E isso dá uma distância de mais ou menos umas 12 horas em uma viagem de carro. Então, tem algumas entrevistas da Liz e da filha dela, a Molly, já adulta, dizendo que quando os crimes, né, do Ted vieram à tona, a vida delas desmoronou, porque elas nunca poderiam imaginar. Quando o Ted voltava para casa, ele era completamente outra pessoa. Gente, tem um outro documentário na Netflix que chama Conversando com um Serial Killer. Nele, vocês conseguem ouvir a gravação da ligação que a Alice fez para a polícia, fazendo essa primeira denúncia. Só que nessa época, muitas mulheres ligavam acusando seus companheiros. Inclusive, alguns nem chamavam Ted, nem tinham Fusca. O mais fora da curva foi uma mulher que ligou denunciando o marido, que não chamava Ted, não tinha um Fusca e não sabia dirigir. E não morava na região dos assassinatos. Então, assim, ela realmente queria, né, incriminar o marido dela por algum motivo. E aí, por esse excesso de ligações, talvez por uma certa ineficiência também da polícia, quando a Liz liga, ela acaba sendo desacreditada. E o mais absurdo é que ela liga, assim, umas duas, três vezes, ela insiste bastante, até praticamente falarem para ela: garota, chega, a gente já verificou, não é ele, sossega, sabe? Desacreditaram total. Sim, gente, de acordo com a excelente verificação da polícia na época, o Ted Bundy não correspondia ao suspeito que eles procuravam. Imagina quem iria corresponder, né? E de brinde, a coitada da Liz ainda levou um passafora até do pai dela, porque ela liga para o pai, fala da sua desconfiança, e o pai dela responde
tranquilamente para ela parar com isso. Se ela estiver errada, ela vai arruinar a carreira do Ted. Se ela estiver casada com um serial killer, casada não, né? Mas eles moravam juntos. Então, se ela estiver com um serial killer dentro de casa, tudo bem. Ela só não pode estragar a carreira dele. Parabéns pro pai também. Mas a Liz não desistiu, gente. E ela, inclusive, tinha falado com uma amiga sobre isso, que também ficou desconfiada. E essa amiga começa a prestar atenção que a hora que o Ted sai de Seattle, os crimes param por ali. Só que começa a ter desaparecimento onde? Em Utah, exatamente no lugar onde ele estava morando. E ela conversa com a Liz, e aí a Liz decide de vez ir procurar a polícia, só que dessa vez ela vai pessoalmente na delegacia e pede para falar com uma policial mulher, achando que de repente ela seja melhor atendida. E de fato ela foi. Essa policial ela dá total atenção para Liz e resolve ouvir a sua denúncia, né? E a Liz detalha de uma forma muito convincente a sua desconfiança. Ela explica que em uma das visitas que ela foi fazer em Utah, ela encontrou uma sacola cheia de roupas íntimas, até aí poderia ser traição, só que ela encontra também muitas chaves, chaves de porta, sabe? E o Ted não sabia explicar de onde vinham, não queria explicar. Ela diz também que ele carrega sempre uma faca embaixo do banco do motorista do carro dele, e que ela começou a encontrar uma quantidade absurda de curativos dentro da casa, e o Ted praticamente não se machucava. E essa policial acha que o perfil corresponde, né, a, ao que eles estavam buscando, ela acredita na Liz e pede umas fotos dele. E aí a polícia chama aquelas testemunhas que tinham visto um homem com tipóia, um homem com muleta para reconhecer. E eram 8 testemunhas, só que dessas 8, 7 não reconhecem e uma ainda fica bem em dúvida. E aí, por conta disso, ele não foi formalmente interrogado. Nesse ponto, a polícia estava travada, né? Então ela precisava que o Ted cometesse alguma falha, porque embora tudo apontasse para o Ted Bundy, a única forma de prendê-lo seria se ele matasse novamente e cometesse algum erro, deixando pistas que o incriminassem. E por um tempo, o Ted Bundy ficou mais apreensivo, tentando passar despercebido como um estudante comum. Ele ia para a faculdade, estudava, não matou por um tempo, ficou tranquilo. Ele, inclusive, chegou a frequentar uma igreja mórmon, né? Passava totalmente despercebido como um jovem desenvolvendo a sua vida. Mas o Ted não ia ficar parado muito tempo. E a sua nona vítima foi a Nancy Wilcox, de apenas 16 anos. Ela não estava na universidade. Ela sai de casa para dar uma volta, ela tinha tido uma discussão familiar. E em outubro de 1974, ela desapareceu. E isso acaba confundindo ainda mais as investigações, porque além de ser uma cidade nova, a vítima também sai do perfil, né, que até então tinham sido de universitárias. E isso acaba afastando ainda mais a possibilidade da polícia conectar os desaparecimentos entre as cidades. Assim, os novos casos não foram conectados de imediato com as vítimas de Seattle e ele continuou agindo. A sua décima vítima conhecida foi a Melissa Smith, de 17 anos, que também vai desaparecer em outubro de 1974. A Melissa estava em uma pizzaria com os amigos e na volta para casa ela desaparece sem deixar pistas. Uma das últimas vítimas de 1974 foi a Laura Amy, de 17 anos, mas o fim da linha estava chegando para o Ted Bundy. Uma das vítimas vai conseguir escapar e denunciá-lo. Ele tenta fazer, né, um novo sequestro e essa vítima consegue escapar. O nome dela era Carol da Ronche. Ela tinha 18 anos, ela consegue fugir do carro do Ted Bundy. Ele vai atrás dela, ele começa a agredi-la, só que está vindo outro carro e a Carol consegue chamar a atenção desse carro que para. Ela pula dentro do carro e consegue pedir ajuda para ser levada numa delegacia. E esse é o primeiro tropeço, né, que o Ted Bundy dá, porque na delegacia a Carol da Ronte consegue descrevê-lo perfeitamente, e ela ainda tinha no pulso uma algema que ele tinha colocado nela. Só que nesse mesmo dia ele vai sequestrar 4 horas depois uma adolescente chamada Deborah Kent. Ela tinha 17 anos e ele leva ela do estacionamento da escola. Só que ele acaba deixando cair uma chave, e a polícia na busca acaba encontrando. E essa chave, ela abria a algema que também estava no pulso da Carol da Ronchi. Então a polícia acaba conectando, né? E não tem dúvidas que era o mesmo suspeito. A polícia só não sabia ainda que esse era o mesmo cara que estava atuando em Seattle. Por conta daquela falha, né, de comunicação que havia entre as polícias dos diferentes locais, o Ted Bundy ainda não estava sendo vinculado, né, e os casos acabavam sendo investigados de uma forma isolada. Ele faz uma breve parada no final do ano de 1974, mas o Ted Bundy ficaria fora de atividade apenas até janeiro de 75, quando ele encontra a Karen Campbell, de 23 anos. Ela estava de férias com um noivo esquiando no Colorado. A partir de então, o Ted vai passar um tempinho no Colorado. Em março de 75, a sua próxima vítima será a Julie Cunningham, de 26 anos.
Ela, o Ted confessou que também abordou fingindo ser um esquiador ferido usando muletas. E as suas últimas três vítimas no Colorado vão ser a Denise Lynn Oliverson, de 25 anos, a Lynette Dawn Culver, de 12 anos, e a Susan Curtis, de 15 anos. Nenhuma das três tiveram seus corpos encontrados até hoje. Apesar do Ted ter confessado todos os assassinatos, os casos dessas vítimas continuam abertos no Departamento de Pessoas Desaparecidas dos Estados Unidos. Inclusive, a dona Gail Manson e a Julie Cunningham também não foram encontradas e também está aberto o caso delas. Só que nesse meio tempo, a polícia encontrou alguns restos mortais em um local chamado Mount Taylor, que é uma área florestal bem grande no condado de King, em Washington. Inicialmente, os corpos encontrados foram da Linda Ann Healy, da Susan Elaine Rancourt, da Roberta Kathleen Parks e da Brenda Carol Ball. E quando a polícia ela amplia as buscas na área, ela encontra mais duas vítimas, que seriam a Janice Enot e a Denise Naslund, que foram aquelas duas moças que foram capturadas num parque. Só que quase um ano depois da Carol da Ronch ter denunciado a sua tentativa de sequestro, a polícia não tinha nenhum suspeito. Até que em uma noite, o Ted Bundy estava dirigindo com os faróis do carro apagado e ele foi parado por um policial rodoviário. Ele não obedeceu a ordem de parar e fugiu. E aí o policial persegue ele. Quando consegue alcançar, ele é preso por ter descumprido a ordem policial. Parabéns, parabéns para a polícia rodoviária, né? Poderia ter sido uma coisa simples de resolver, inclusive, mas a polícia ela encontra no seu carro um picador de gelo, uma máscara para esconder o rosto, luvas, cordas, algemas, uma meia calça, faca. E é um pouquinho estranho o cara tá andando com um kit sequestro no carro, né? A partir daí, o Ted Bundy ele se viu numa situação muito complicada, muito mais complicada do que infringir uma regra de trânsito. Mesmo assim, ele foi implicado naquela situação, só que os pais dele pagam a fiança e ele é liberado. Só que a polícia rapidamente percebeu que ele batia com a descrição dada pela Carol da Ronch, e aí ela é chamada para fazer um reconhecimento e ela confirma que ele era o cara que tentou sequestrá-la. Só que ele tentou se disfarçar de todas as formas possíveis. Quando ele compareceu na delegacia, ele estava mais magro, ele estava com uma roupa muito diferente, ele estava com outro tipo de cabelo. Os policiais, os advogados, né, inclusive acharam bem estranho, né, a forma como ele se apresentou. Mas a vítima conseguiu reconhecê-lo e ele foi formalmente acusado. A partir de então, as notícias elas foram se espalhando, né, pelos jornais da região e um jornal de Utah, né, publica uma matéria questionando: será que o TED de Utah não é o mesmo TED de Seattle? Então, a gente, tamanha era a eficiência da polícia, né? Que quando o jornal questiona isso, a polícia de Seattle fala, né? Vamos dar uma olhada nesse cara para ver? E era o mesmo cara que eles estavam procurando. O mesmo, né? Que eles tinham, né, que estavam procurando, não, é porque eles não tinham conseguido relacionar o Ted Bundy ainda com aqueles crimes, mas era o Ted que havia sido denunciado pela Lisa. Eles tinham foto dele, então, né, ficou um pouquinho mais fácil de implicar ele nas investigações. Nesse meio tempo, né, acontece o julgamento da Carol da Ronch pela tentativa de sequestro dela. Só que o Ted ele era tão arrogante e ele estava tão confiante que não ia dar em nada, que ele abre mão, né, de ter um júri popular e prefere ser julgada pelo juiz, talvez imaginando que, como o juiz era um homem mais velho, ele fosse desacreditar das palavras da Carol, que tinha apenas 18 anos. Inclusive, eu vou colocar uma foto para vocês verem do julgamento. Nessa foto, dá para ver como ela era jovem e o juiz, de fato, era um homem mais velho do lado dela. E, assim, o inacreditável nessa foto é que ela tá de boca aberta, né, totalmente espantada, porque no momento do julgamento, o Ted Bundy simplesmente levanta e dá um berro com ela, né, chamando ela de mentirosa e, assim, achando que ele estava arrasando. Só que em 1976, aos 29 anos, ele é considerado culpado sim pelo sequestro da Carol da Ronch e ele é condenado a uma sentença indeterminada, que poderia durar de 1 a 15 anos, conforme as avaliações psicológicas, né, que iam ser feitas para determinar se ele tinha ou não um comportamento violento que impediria ele a voltar à liberdade. Porém, essa condenação era só a ponta do iceberg, porque a polícia também estava investigando o fato da chave que eles encontram na cena de desaparecimento da Deborah Kent ter aberto a algema que estava no braço da Carol. E nesse meio tempo, a polícia do Colorado consegue encontrar algumas provas que conectam ele com o desaparecimento da Karen Campbell. E aí a polícia de Utah consegue, né, fazer uma busca no apartamento dele e encontra um folheto de propaganda da estação de esqui que a Karen Campbell estava hospedada.
E aí a polícia do Colorado também consegue levantar por lá recibos de gasolina, provando que ele abasteceu o carro a poucos quilômetros, né, do local onde a Karen estava com o noivo. E para completar, uma testemunha que estava vendo, né, sobre as investigações na vítima, ela disse que reconheceu o Ted passando pela televisão e ela lembra, na verdade, de ter visto o Ted no elevador. No dia que a Karen desaparece, ela viu o Ted no elevador da mesma hospedaria. Então, finalmente, ele é acusado de homicídio qualificado e premeditado, e só por esse homicídio ele já pegaria a pena capital. Por conta da seriedade, né, dessa nova acusação, a Justiça de Utah ela permite que o Ted seja extraditado para o Colorado, porque em Utah ele estava cumprindo pena apenas pelo sequestro, né, da Carol da Ronte, e no Colorado ele já seria julgado por um assassinato. Nessa época, os advogados começam a ter muitos problemas com a personalidade egocêntrica do Ted Bundy, porque eles iam na penitenciária para visitar o Ted e, em vez de falar sobre o caso, e começar, né, a elaborar sua defesa, ele queria falar de si mesmo. Ele queria reclamar do tratamento da prisão, ele queria fazer exigências, e ele não era maltratado, gente. Ele só era tratado como os demais. Só que isso para o Ted Bundy, que né, estava se sentindo um astro, era muito, né. Ele não aceitava ter sido colocado no patamar que ele foi de ser só mais um, ele queria ser tratado como o galã que a mídia estava tratando ele. Só que na cadeia ele era só mais um preso. E mais cedo ou mais tarde esse preso ia para o corredor da morte. Em vez de lutar, né, contra a pena capital que ele tinha recebido, ele estava mais preocupado com ele mesmo. E ele era tão narcisista e tão egocêntrico que ele vai fazer 2 fugas ainda da cadeia e ele praticamente se entrega, porque ele estava escapando, mas ele volta e faz um circo, né? Ele volta e acaba dando uma entrevista, enfim. Ele queria chamar atenção, ele queria ser visto. Né? O Ted ele vai conseguir fugir 2 vezes da cadeia. A primeira vez em 1977, em junho, ele consegue fugir a partir da biblioteca de um tribunal em Aspen. Ele observa que ali, né, ele conseguiria pular, é alto, acho que são 7 metros, mas ele conseguiu pular e ele fica na biblioteca, gente, sozinho. Não tem ninguém vigiando, ele não tá algemado, ele não tá amarrado, ele tava lá sozinho. Então ele abre a janela e pula. E ali nas proximidades da, desse tribunal de Aspen, tinha já uma estrada, então a polícia rapidamente fecha essa estrada, fecha os. Na verdade, tinham só 2 estradas, né, para sair dali. A polícia fecha as 2 e começa a parar todos os carros. Mas não encontram o Ted. A título de curiosidade, a única coisa ilegal que a polícia encontrou tentando sair de Aspen foi um carro com 90 quilos de maconha. Mas o Ted, 7 dias depois da fuga, ele faz o retorno, né, ele estava quase conseguindo escapar, ele volta e é capturado assim bem facilmente, sem resistência nenhuma. Como além de psicopata, ele também era muito narcisista, de alguma forma ele conseguiu ir acompanhando, né, as notícias que iam saindo sobre ele, sobre a sua fuga. E na época, a mídia ela espetacularizava as notícias criminais até o momento da captura, né, do Ted Bundy, estava tudo sendo filmado. Inclusive, se vocês né, tiverem curiosidade, tem no YouTube todos esses vídeos, vocês conseguem ver. Nessas filmagens, ele assim, é absurdo, porque ele passa sorridente, ele cumprimenta os repórteres, ele chega a cumprimentar um pelo nome, né? Então, isso já dava indícios que ele estava, de fato, acompanhando as notícias que saíam sobre ele. E depois ele faz uma ligação, né, ele é preso novamente, ele vai fazer uma ligação com um amigo e esse telefonema é gravado e ele fala tranquilamente que, assim, ele estava cansado de ficar preso, ele percebeu que tinham muitas brechas e aproveitou. Inclusive, isso foi apontado, né, pelos policiais, pelos promotores, a ausência de segurança para ele no tribunal. Por que ele simplesmente estava lá, sozinho, né? Simplesmente ele estava ali, sem ninguém na sala, ele aproveitou, ele viu a oportunidade e aproveitou a oportunidade. Gente, quem que não ia aproveitar, né? Convenhamos. Mas aí nessa nova prisão, ele seria, né, é, deixado com mais vigilância, mas ele foge de novo. A segunda fuga é em dezembro de 77. Um guarda ele vai deixar a comida dele à noite. De manhã, quando ele vai recolher a bandeja, ele percebe que o Ted não tinha comido. Ele vai olhar a cela e aparentemente o Ted Bundy estava dormindo. Quando ele levanta as cobertas, só tinha uma pilha de livros. Ele tinha desaparecido da cela. E a cela que ele estava, gente, tinha um buraco de ventilação no teto, que não era um buraco grande, era relativamente pequeno. Mas ele conseguiria se espremer se ele emagrecesse um pouco mais.
na primeira fuga, né, os 7 dias que ele consegue fugir, ele já tinha perdido 11 quilos. Então ele percebeu que um pouquinho mais que ele emagrecesse, ele ia conseguir passar por aquele buraco. E aí, desde que ele é recapturado, ele começa a comer muito pouco, e aí ele perde um pouco mais de peso, e ele escapa por esse buraco da ventilação. E no caminho, né, ele acaba encontrando um apartamento de um guarda, de um dos guardas noturnos. Ele entra nesse apartamento, pega as roupas desse guarda e adivinha? Ele vai embora pela porta da frente da penitenciária. Então, né, parabéns, mais uma vez parabéns para a polícia dessa época. E aí, nessa nova fuga, ele vai para a Flórida e em janeiro de 1978 ele vai atacar uma república de universitárias. Ele vai agredir 5 estudantes e 2 delas vão ser vítimas fatais, que vão ser a Margaret Bowman, de 20 anos, 21 anos, aliás, desculpa, e a Lisa Leve, de 20 anos. E só que lembrando, né, que os recursos eram limitados nessa época, né, os recursos de tecnologia, e nem a polícia nem o FBI tinham uma comunicação imediata, né, para comparar os casos. Então as autoridades elas começam a procurar o suspeito, né, de ter assassinado as 2 moças e não associam ao fato do Ted Bundy ter fugido. Aí foi um pouco de vacilo, né? Eu acho que deveriam ter associado, mas enfim. Em fevereiro, ele vai fazer mais uma vítima, que é a Kimberly Leach, de apenas 12 anos. Só que agora vocês não vão acreditar. Ele vai ser preso novamente. E não vai ser pelos seus crimes, mas de novo ele vai ser preso pela polícia rodoviária. Quando ele é parado, o policial que estava fazendo a batida, ele vai encontrar no carro muitos cartões de crédito roubados e o Ted vai se apresentar como Kenneth Misner. Só que o verdadeiro Kenneth vai ver a notícia, né, no jornal e vai se apresentar rapidamente, vai dizer que não, ele não tem nada a ver com aquilo e que aquele homem está se passando por ele. Então, nesse momento, a polícia já sabia que aquele homem não era, né, o Kenneth Misner, mas eles não sabiam quem era. Lembrando, gente, que nessa época não tinha uma base de dados digitalizada. A polícia ela recolhia as impressões digitais, mas só em 1999 que a pesquisa, né, dos suspeitos conseguiu ser digitalizada nos Estados Unidos. Então a polícia não sabia, né, quem ele era e ele ficou lá na cadeia identificado como um homem misterioso. Agora sim, uma coisa que eu não consegui entender, não tinha internet, ok, estamos de acordo com isso, as bases de dados estavam sendo criadas, né, a gente aceita esse fato. Mas pouquíssimo tempo antes, esse cara apareceu na TV do país inteiro, até cansar a vista do espectador. E não tinha ninguém que na segunda captura tivesse visto ele, que conseguiria reconhecer. Gente, o homem estava na lista dos 10 mais procurados do FBI. Não era para ter na delegacia essa lista? Como que eles não conseguiram reconhecer? Só para vocês entenderem, né, o quanto ninguém estava prestando atenção, aparentemente. Porque nessa segunda fuga da penitenciária do Colorado, ele ter saído pela porta da frente, por si só, já foi o auge. Mas ele consegue pegar um ônibus do Colorado para Denver. Chegando lá, ele pega um avião para Chicago. Chegando lá, ele pega um trem para o Michigan. Sabe para quê? Para assistir o time de futebol americano da faculdade dele jogar. Ele assiste o jogo, ele vai para um bar, ele fica bêbado, ele arruma uma briga, ele vai dormir numa igreja. No dia seguinte, ele acorda na igreja, ele sai, rouba um carro e vai para Atlanta. De Atlanta, ele pega um ônibus e vai para Flórida. Só aí, quando ele chega na Flórida, que ele vai matar aquelas moças na República, lembra? Sem palavras. O homem era um dos 10 mais procurados do país e ele desfilou na frente de todo mundo tranquilamente. Sem brincadeira, esse cara, nos 40 dias de fuga dele, ele viajou mais do que eu a minha vida inteira. Mas enfim, ele estava preso de novo, deu toda essa canseira na polícia, mas finalmente ele foi identificado e retomam as acusações contra ele. E agora ele ainda tinha mais uma fuga, né, para responder e mais a suspeita de assassinato, né, das moças ali na República. Até que em 1979 o seu julgamento final vai acontecer. E é um julgamento assim, acho que vocês já ouviram falar no julgamento do século, que foi o do O.J. Simpson. O Ted Bundy, ele foi aquele julgamento em 1979, né? Nunca nenhum julgamento na história tinha sido tão transmitido, tão assistido, tão procurado pelas pessoas quanto o julgamento dele. Ele só foi superado justamente em 1995 pelo julgamento do O.J. Simpson.
O O.J. Simpson, só para contextualizar para vocês, ele foi um atleta famoso, né, nos Estados Unidos e ele matou a ex-esposa e o namorado dela. Então, se vocês tiverem interesse, eu trago esse caso também para vocês. Tem muitas camadas, né, nesse crime do O.J. Inclusive, a família Kardashian está nesse julgamento. Então, se vocês tiverem interesse, eu trago também essa história. Mas, voltando para o Ted Bundy, o seu julgamento midiático foi um circo, mas foi um circo global, porque além de ter sido transmitido nos 50 estados americanos, tinham 250 jornalistas de veículos internacionais. E para um circo ser bom tem que ter espetáculo, né, gente? O advogado de defesa, num determinado momento, conversa com o Ted Bundy e fala para ele assim que ele vai pegar pena capital, ele não tem saída. Mas nos Estados Unidos, em alguns casos, se você se declarar culpado das acusações, você consegue reverter a pena capital para uma prisão perpétua. Você não vai sair da cadeia, mas você não vai morrer pelo menos, e aí ao longo dos anos você consegue ir apelando. Inclusive, se ele tivesse aceitado o acordo, ele poderia estar vivo até hoje. Só que apesar de ter combinado com o advogado que ele ia aceitar o acordo, no meio do tribunal, o Ted se levanta, vai até o juiz e fala que o advogado estava tentando obrigá-lo a aceitar esse acordo por não acreditar na sua inocência e que ele não aceitaria porque ele queria provar que ele não tinha feito nada. Ele acabou com a defesa dele naquele momento, porque de que forma o advogado ia se colocar na frente do júri para defender um homem que todo mundo já estava sabendo que ele não acreditava. Ele deu um show e ele amou cada minuto do show que ele estava dando, principalmente porque as atenções se focaram ainda mais nele, passou a ser seu próprio advogado. Ele ainda tinha uma banca, né, de defensores públicos, mas o juiz entendeu que, como ele queria ser seu próprio advogado, deixasse ele desempenhar a própria defesa. Achou que ele era competente e deixou. Só que ele aproveita isso para criar uma série de atrasos. Ele começa a fazer petição atrás de petição. Ele pedia para ter tempo livre para fazer exercício. Ele pedia para melhorar a luz na cela, porque ele não conseguia ler direito. Ele pedia uma máquina de escrever na cela. E na maior cara lavada, ele simplesmente solicita para mudarem o cardápio, porque ele estava comendo misto quente todos os dias. Ele ia para o tribunal e servia um misto quente. Então ele queria um cardápio mais adequado, né, para um dia de trabalho. Afinal de contas, onde já se viu, ele ia passar um dia com misto quente, né, gente? Coitado. Ai, Monas. Então tá. Tá. Então tá bom. Dá vontade, assim, de estar no lugar do juiz, olhar pra cara dele e falar: meu filho, você vai morrer daqui a pouco. Nem esse misto quente você tinha que estar comendo, você tá gastando esse misto quente. Tinha que estar dando esse misto quente para quem tá com fome. Só que esse juiz, ele era muito razoável. Muito razoável. Ele, inclusive, ele chegou a visitar a cela do Ted Bundy e constatou que realmente a iluminação era inadequada para leitura. Ele autorizou que o Ted fosse transferido para uma outra sala para poder fazer as leituras, fazer os documentos dele ali para o tribunal, escrever a sua defesa, enfim. Como ele deve ter ficado com o ego inflado, gente. Querido, deve ter ficado assim, ó, na altura, porque, né, ele achava que estava tudo indo muito bem, que o juiz era simpático, digamos assim. Ele deixou, né, foi dando corda. Só que num determinado momento, de tanta corda que ele teve, ele colocou no pescoço e puxou, porque ele se coloca numa situação muito ruim no tribunal. Um dos policiais, o primeiro policial, né, que chega na cena, né, da República e descobre os corpos, ele vai interrogar esse policial e ele não faz perguntas coerentes, ele só pede para o policial escrever com uma riqueza de detalhes que estava assim deixando as pessoas desconfortáveis no tribunal. Então ele simplesmente pede cada vez mais detalhes, como se ele quisesse reviver mentalmente aquela situação. E aquilo estava visivelmente perturbando as pessoas no tribunal. E ele não conseguiu extrair nenhuma informação que fosse favorável, sabe, a ele. Muito pelo contrário, ele só se prejudicou com aquilo. No tribunal ficou claro que o Ted Bundy ele não era uma pessoa mentalmente equilibrada. Ele teve muitas atitudes incoerentes. Inclusive, um advogado, né, que estava na banca de defesa consegue reverter positivamente o interrogatório. Depois de ele ter feito toda essa lambança, o advogado ele vai interrogar uma testemunha que viu o Ted na República e ele consegue fazer essa testemunha admitir que ela viu por poucos segundos e que ela não conseguiria afirmar que era o Ted Bundy, né? Ela não conseguiria descrever os olhos, o cabelo, detalhes do rosto. Então,
e acaba invalidando o testemunho dela. Isso, para quem já estava, né, com o pescoço na forca, seria incrível, mas para o Ted Bundy não foi. Ele levantou, foi até o juiz e reclamou do advogado. O advogado ficou perplexo. Ele pediu licença, saiu do tribunal e abandonou o caso. Aquilo foi o ápice da loucura, né? Eu acho que naquele momento ele já estava de repente percebendo que tudo tinha ido por água abaixo, e ele parou de censurar o verdadeiro Ted, né? O Ted lunático. E tudo realmente iria por água abaixo. Ele não tinha alternativa, ele não tinha para onde correr. Embora tivessem tido algumas reviravoltas, né, no julgamento, teve uma comparação da mordida das vítimas. Fizeram um molde com os dentes do Ted, e aí, com aquela comparação, não teve alternativa. E a decisão do júri foi implacável, ele foi declarado culpado de todas as acusações. O juiz, ele, depois de ler a sentença que definiu o Ted Bundy como extremamente perverso, escandalosamente cruel e vil, ele deu um relato pessoal dele. Ele disse que aquele julgamento foi o maior desperdício de humanidade, porque o Ted tinha uma mente brilhante, ele poderia sim ter sido um bom advogado. Só que ele decidiu por um caminho errado. Pouco tempo depois dessa segunda condenação, ele vai para mais um julgamento, que é o da Kimberly Leach, que foi a sua última vítima. E dessa vez a acusação tinha muitas evidências contra ele e ele praticamente não teve defesa. Na verdade, esse julgamento ele nem precisava ter acontecido, porque ele já tinha duas condenações de pena capital. Mas eles resolveram fazer o julgamento para que ele não tivesse assim a menor possibilidade de recorrer. Só que quando você pensa que já aconteceu tudo de absurdo nos julgamentos do Ted Bundy, você precisa pensar o seguinte: o pior acontecimento no julgamento do Ted Bundy é sempre o próximo. Porque assim, esse julgamento durou aproximadamente 5 semanas. Só que o tribunal começou a ficar lotado, de repente, com muitas mulheres que foram lá defendê-lo, passar bilhetinho para advogado entregar, levar presentinho para ele. E uma dessas mulheres era a Carole Boom, que foi uma amiga que ele conheceu em Seattle, e ela marcou presença em todos os dias do julgamento. Só que a Carole Boom, gente, ela realmente ela acreditava que ele era inocente. Então ela defendia ele com unhas e dentes. E aí, em um determinado momento, ela vai ser interrogada e quem interroga ela é o próprio Ted Bundy. E o Ted Bundy achou que seria o melhor momento para pedir a Carole Boone em casamento. E aí, né, o querido já estava no terceiro julgamento, seria a terceira pena capital, e ele sai condenado e casado. Assim, muito provavelmente foi uma tentativa de despertar o emocional dos jurados, tipo, senhores jurados, eu estou me casando, não me condenem, mas foi condenado. Mesmo condenado e preso, a Carole Boone conseguiu engravidar dele. Não me perguntem como, né? Porque, assim, nos Estados Unidos isso é muito rígido, né? Eles não têm, igual no Brasil, essa questão da visita íntima como um direito. Lá é muito rígido mesmo. Eu acho que são só 4 estados que permitem, e para que seja permitido, tem uma série de regras, né? Eu acho que no caso dele, se ele estivesse no estado permitido pela quantidade de crimes que ele cometeu, talvez ele nem fosse, nem tivesse essa possibilidade. Mas ele acaba, né, tendo, os dois, né, no caso, acabam tendo uma filha que vai se chamar Rose, e ele recebe tranquilamente a visita da Carole, da filha Rose, do enteado, que é o filho mais velho da Carole. Então, é uma família feliz indo lá passear, visitar o papai no domingo. Muito normal, né? Casar com um cidadão que fez tudo o que fez. Mas, assim, ela realmente não sabia, gente. Dá pena, de certa forma, porque quando ela descobre, ela fica revoltada, ela se separa dele e, assim, ela desaparece, ninguém vê mais as notícias dela, porque realmente aquilo abala ela de verdade. Como ela não sabia, aí já é outra situação. Como que ela chegou ao ponto de, assim, não querer acreditar com todas as forças, é uma questão dela, uma fé inabalável daquela mulher, mas assim, vida que segue, né, gente? Tem uma coisa interessante, é que antes de ser executado, o Ted Bundy, junto com outros serial killers famosos da época, como Charles Manson, Ed Kemper, eles, entre aspas, assim, trabalharam com o FBI, eles ajudaram a implementar um perfil criminal, justamente para evitar que outros como eles, né, dessem todo esse trabalho que deram para ser pego. O caso do Ted, por exemplo, ele ensinou às autoridades que as investigações elas precisavam mudar, definitivamente.
precisava desenvolver meios de unificar as informações entre os estados, porque os criminosos se beneficiavam muito dessa lacuna. O Ted, por exemplo, quando ficou ruim para ele em Washington, quando, né, começaram a veicular o rosto dele com um retrato falado, ele foi protestado. E aí, a partir de 1986, o Ted Bundy e os seus advogados eles começaram uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar adiar a execução dele, que já estava marcada. E aí, por 3 anos, eles foram bem-sucedidos. A sua advogada ela conseguiu, inclusive, uma análise psiquiátrica que, após a avaliação, concluiu que o Ted Bundy tinha bipolaridade. Mas o fato é que o fim da linha para o Ted Bundy ele ia chegar. Em 1989, somente 3 dias antes da sua execução, finalmente o Ted Bundy confessou todos os seus crimes, não por arrependimento, não por vontade de fornecer às famílias da vítima algum conforto, alguma possibilidade de encontrar o corpo daquelas que não foram encontradas. O Ted, gente, ele resolveu confessar 3 dias antes da sua execução somente por uma tentativa desesperada de fazer o governador adiar sua morte. Porque ele disse assim, que ele poderia lembrar de mais detalhes se ele tivesse mais tempo, mas não teve, né? Ele confessou os 30 crimes e o governador ele não adiou a execução dele mais. Só que ele acabou confessando, né, esses 30 crimes, dos quais ele ainda completou com detalhes macabros, né? Ele disse que escolheu 6 vítimas para decapitar, que algumas das cabeças ele guardava no seu apartamento, um detalhe chocante, né? Só vai piorando, né? Porque ele praticava também necrofilia, ele abusava das vítimas depois de mortas. Vocês lembram que ele tinha um cemitério particular, né, no Monte Taylor? Então, como ele continuava voltando para lá, ele acabava mantendo contato com as vítimas que ele já tinha deixado anteriormente. Agora, sinceramente, eu achei um pouco surpreendente assim esses detalhes, né, que ele tinha decapitado as vítimas, que ele também praticava necrofilia, porque não se fala muito, né, disso. Falam só que ele matou as universitárias, né, abusou e matou as universitárias, mas não dão tantos detalhes. A impressão que dá é que mesmo depois de morto, assim, ainda se mantém aquela imagem dele, assim, de um cara bonito, que ninguém imagina que estava fazendo essas coisas. Nossa, as pessoas ficam chocadas até hoje quando vêm, né? Enfim, né? Nessa reta final, ele já tinha também brigado com a Carole, porque ele tem a cara de pau de ligar para ela, a forma como ela descobre. Lembra que eu falei que ela não acreditava que ele era culpado, ela defendia ele com unhas e dentes, né? Enfim, antes de confessar, ele liga para ela e ele fala que chegou a hora dele trocar ossos por tempo. E aí ela pergunta: "Mas por quê? Por que você está falando?" E aí ele explica para ela: "Querida, eu matei mesmo, querida. Era eu, né?" E aí, enfim, aí ela se desilude com o amor dela. Coitada, né, gente? Tem gente que é um pouco mais devagar para entender os sinais do universo. Realmente, eu não me conformei com o fato dela acreditar que ele era inocente, né. Não sei se ela realmente acreditava, se ela acreditava é ainda pior, né. Mas até que chegou, enfim, o dia da execução dele, e a execução dele, ela foi mais midiática do que o julgamento, né. Parecia um show, parecia, assim, um Lollapalooza para ver o Ted Bundy morrer. Tinham tantas pessoas que foram dormir na porta da penitenciária para aguardar, né, na manhã seguinte a execução dele. E não eram só as pessoas que estavam aguardando, né, como se fosse a véspera de um show, as televisões também, as transmissões elas precisavam chegar em todo o país. Então tinham caminhões com antenas de satélite para garantir que essas transmissões, né, fossem bem veiculadas. Inclusive, eu acho que foi uma das primeiras ocasiões na história da televisão que esse tipo de equipamento foi usado. Uma coisa é certa, gente, o julgamento do Ted Bundy marcou uma geração, transformou o sensacionalismo da mídia e os seus crimes em entretenimento, né? Mudou a forma, né, como a polícia conduzia as investigações. Um homem que poderia ter sido brilhante, né, mas gravou seu nome na história como um dos maiores monstros que os Estados Unidos já viu. E de certa forma, o fascínio que o Ted Bundy parecia exercer na época da sua prisão e condenação parece se manter até os dias de hoje. Seja pela vontade que muitos têm de entender a mente humana, seja pela completa incompreensão, talvez, né, dos atos do Ted Bundy, que era um homem jovem, que teve acesso a estudo, que era muito bem relacionado, que ele poderia ter se destacado em diversas áreas, porque onde ele atuou, ele só recebeu elogios.
mas entrou para a história como um dos assassinos mais infames de todo o tempo. Um fato curioso, inclusive, é que um ano antes dele, né, fazer a sua primeira vítima, ele chegou a atuar, inclusive, no Comitê contra Crimes. Ele fez uma sugestão para a polícia de Seattle para diminuir o índice de estupros na região. Inacreditável, né? Mas a sua atuação no Comitê contra Crimes não foi parte, né, da dualidade que, de repente, ele lutava internamente. Não tinha nenhum fragmento de bondade perdido nele. Com essa participação que ele teve, né, no Comitê contra Crimes, ele conseguiu nada mais, nada menos do que acesso a todas as estatísticas da polícia. Mas, principalmente, ele conseguiu aprender como eram feitas as investigações e, a partir de então, o Ted Bundy sabia exatamente o que a polícia procurava nas cenas do crime, e o que ela vez após vez deixava passar batido. Em uma entrevista do Ted Bundy, que vocês podem ver no documentário da Netflix, o Conversando com um Serial Killer, ele diz que, né, durante essa sua atuação no Comitê contra Crimes, ele se deparou com muitas pessoas bem intencionadas, com policiais que queriam resolver os crimes e que simplesmente não sabiam como. Então ele aproveitou a informação e aplicou, né, todas as falhas na sua própria atuação. O Ted, com todas as suas vantagens e empenho que ele teve, ele poderia ter sido até um político influente na época, de repente, mas ele acabou virando uma cartilha de aprendizado para o FBI. No seu último contato com a sociedade, o Ted Bundy ouviu um show em sua homenagem, onde as pessoas queimavam fogos de artifício e gritavam em coro: "Queime, Bundy, queime". O interessante é que essas pessoas que estavam lá fora, em sua maioria, não tiveram um envolvimento direto com ele. Ali tinham muitos jovens que, na época que o Ted cometeu os crimes, ainda eram crianças. Então, todo aquele carnaval que se formou era uma massa de pessoas indignadas, mas misturada com outras que só estavam ali para fazer tumulto e beber a noite inteira. As pessoas que de fato foram afetadas pelo Ted Bundy, como as suas duas famílias, né, que ele deixou, sendo a primeira com a Liz e a Molly, e a segunda com a Carole Boone e a Rose, assim como a sua mãe, o seu padrasto, o seu irmão caçula, mas principalmente as famílias das vítimas não estavam ali apoiando aquele espetáculo que se formou. Embora parte delas entendesse que sim, o Ted Bundy ele precisava ser parado, algumas não desejavam que fosse dessa forma. Uma mulher chamada Vivian Rancourt, que foi mãe de uma das vítimas, a Susan Rancourt, ela disse que a família dela não era favorável à pena de morte e não se sentiram bem com o espetáculo que fizeram na sua execução. A Vivian, mãe da Susan, inclusive, ela chegou a ligar para a mãe do Ted Bundy um dia depois da execução dele para dizer que o sentimento dela não era de vingança e que ela sentia muito pela mãe do Bundy ter perdido seu filho. A mãe do Ted Bundy, por sua vez, se desculpou, dizendo que ela e o marido não sabiam que ele ia se tornar esse homem, que ele tinha sido criado em um lar com amor, com respeito, e ela sentia muito por todas as mães de quem ele tirou a filha. O Ted Bundy ele não destruiu só a família das vítimas. Nós vemos o documentário Ted Bundy Apaixonada por um Assassino, disponível no catálogo da Amazon, que a Liz e a sua filha Molly, elas nunca se recuperaram, né? O seu irmão, que aparece no documentário também, que chama Rich Bundy, ele acabou tendo uma vida muito difícil, carrega muitos traumas até hoje. A sua mãe e o padrasto também nunca se recuperaram. A própria Carole Boone, né, que acreditava na sua inocência, passou a viver reclusa até a data da sua morte em 2018. Ela nunca mais deu nenhuma entrevista, também não fez nenhuma declaração posterior à morte do Ted Bundy. Ninguém nunca mais teve notícias da sua filha, que se chamava Rose Boone Bundy, e muitos acreditam que ela mudou de nome, né, para não ser associada ao seu pai e sofrer com o escrutínio da mídia. Para quem quiser saber mais sobre a vida do Ted Bundy, eu indico esse livro aqui. Ele foi escrito por uma amiga dele, a Anne Rule, e essa capa aqui é interessante porque é a ficha original dele no FBI. Ela conviveu bastante com ele, então ela traz os dois lados, né? Quem preferir série, filme ou documentário, em todos os streams vocês encontram muitas coisas sobre ele. É só digitar na busca Ted Bundy, que você vai encontrar na Netflix, na Amazon, na HBO. Vocês vão encontrar tanto filmes quanto séries documentais. Bom, pessoal, então é isso. Para quem gosta de ler, fica aí a indicação do livro. Vou deixar aqui mais um tempinho para quem quiser dar um print. É um livro grandão, ó. Tem bastante conteúdo, é bem interessante mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não deu um like ainda, não se esqueça de clicar aí no botão. Comenta também o que vocês acharam sobre essa trajetória do Ted Bundy. E também deixem comentários sobre novos temas para a gente trazer aí nos próximos vídeos. E até a próxima.